Olá, queridos, a paz de Cristo. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor com você aí na sua casa. Quero dizer também que nós estamos com bastante saudade da igreja e dar um abraço nos irmãos. Mas enquanto isso a gente vai se comunicando, a gente vai se conectando e agradecendo a Deus por esse meio, pela internet, né, que a gente tem de se comunicar com você aí na sua casa. Nós estamos aqui para transmitir com bastante humildade algo que o Senhor colocou no nosso coração, ainda continuando essa série maravilhosa que a gente está vivendo aí durante esse tempo. E esteja aí com seu coração preparado para receber a palavra do Senhor, amém? Amém! Como é bom estar com vocês, irmãos, mesmo virtualmente. Sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos, sintam-se amados pelo Senhor. E que essa palavra que Ele colocou no nosso coração impacte também o seu coração, em nome de Jesus. A palavra do Senhor é viva, é eficaz, e quando a gente lê, quando a gente medita, é para a gente colocá-la em prática. E hoje nós temos uma palavra abençoada do Senhor para compartilhar. Então prepare aí o seu ambiente, se concentre, pegue a sua Bíblia, um papel, uma caneta, se quiser fazer anotações, que é muito importante a gente registrar aquilo que o Senhor tem falado no nosso coração. Amém? Amém, queridos. Desde já eu queria que vocês estivessem aí preparando o seu coração. A gente vai orar aqui ao Senhor, pedindo ao Senhor para nos direcionar, nos conduzir nesse momento especial, né? Que o Senhor esteja nos orientando, para que você receba essa palavra com muito amor, com muito carinho, que o Senhor ministre aos nossos corações. Amém, queridos? Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, nós exaltamos o teu santo nome, Senhor. E nós já te dizemos aqui que o Senhor é bem-vindo neste lugar, o Senhor é bem-vindo na sala aí da nossa casa, no nosso quarto, onde quer que cada irmão esteja assistindo, seja lavando a louça, ouvindo essa mensagem, que teu Espírito Santo se faça presente nesse momento, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos ser impactados pela tua palavra, nos confronta, transforma as nossas atitudes, as nossas ações, que aí a gente possa a cada dia, Pai, adquirir o teu caráter, que a gente possa pôr em prática a tua palavra e viver, Pai, viver essa verdade, que a tua palavra é a verdade, Pai. Nós te louvamos, nós te adoramos. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e vai continuar fazendo, Pai. Te revela a nós dia após dia e ministra aos nossos corações as tuas verdades, Senhor. Te agradecemos e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, dando continuidade a essa série sobre a cultura do reino, nós vamos estar falando hoje sobre multiplicação. Multiplicação também é mais um tema que faz parte da cultura do reino e a gente queria que você nos acompanhasse aí durante esse tempinho aí, a gente refletir o que a palavra do Senhor tem a nos dizer sobre multiplicar, né? Tratando de multiplicação, a multiplicação é uma palavra que está muito associada, né, ao rendimento, à produtividade, né, a produzir muito, a transformar o pouco que eu tenho e gerar mais coisas, né, em grande escala, né, tipo assim, eu tenho uma empresa, ela elabora produtos, transforma ali, ela fabrica, produz. Então a empresa ela nunca tá conformada em produzir em pequena escala. Ela sempre quer multiplicar, ela quer transformar aquela escala que ela tem em uma escala abundante, né? Pouco e muito, né? Então produzir é isso, ou multiplicar é isso, né? E quem é que não gosta de multiplicar? Quem é que não gosta de ver o aumento em qualquer área da sua vida? Seja na sua vida financeira, seja na sua vida profissional, seja na família, né? Qual é o casal que não quer um dia multiplicar, né? Qual é o casal que logo aí não quer ter um filho, não fica feliz quando a família tá aumentando, quando chega a criança, que a esposa chega, tá grávida e tal. Isso é uma alegria, assim, enorme, né? Enorme pro casal, como também para os familiares, os parentes, né? Porque todos ganham com essa multiplicação, né? E o interessante da multiplicação é que a multiplicação ela está presente desde a criação do mundo, né? O Senhor disse isso, Ele estabeleceu isso tanto para toda a natureza, como também para o homem e para a mulher, ser humano, né?
Então, se a gente for olhar em Gênesis 1, abra sua Bíblia em Gênesis 1, no versículo 20 ao 22 e nos versículos 26 ao 28, tem dizendo assim, ó, no versículo 20 e 22, diz também Deus, encham-se as águas dos seres vivos, né, de seres vivos, e sobre a terra voem aves sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Olha o que Deus diz. Então Deus abençoou dizendo, sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Isso foi uma ordenança que Deus já deu da multiplicação para a natureza. Aí já no versículo 26 e 28, olha Deus dando essa ordenança ao homem. E disse Deus ao homem, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse, sejam férteis e multipliquem-se. Olha Deus dando mais uma ordenança ao homem aí. Sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Olha aí, ó, a multiplicação está presente desde a criação. Já foi uma ordenança de Deus, né, que Deus tanto deu à natureza como também para o homem, né? Essa ordenança de multiplicar, essa necessidade já existia desde o início da criação, né? Deus poderia muito bem ter criado a humanidade por inteira. Só que Deus viu o quanto o homem era capaz disso. Então Deus criou o homem e a mulher e Deus deixou uma ordenança, ó, vão lá, multipliquem-se, povoem, encham a terra. Deus nos criou com essa natureza, né? Com a natureza de multiplicar. Assim como nós fomos criados à imagem e semelhança dele, ele colocou em nós também essa característica da multiplicação. Essa ordenança faz parte da nossa natureza. Ser fértil e multiplicar, e encher a terra, e dominar a terra. Então, quando nós assumimos essa natureza, recebemos, tomamos posse dessa natureza a qual fomos criados, a gente vai povoar a terra. Somos filhos de Deus, semelhantes a Jesus, e o desejo do Senhor é esse, né? Que a gente se multiplique por essa terra, que filhos amados do Senhor, semelhantes a Jesus, estejam multiplicados por toda essa terra que Ele criou. E o Senhor viu que era bom e por isso Ele abençoou. O Senhor fez toda a criação, criou tudo, viu que era bom e abençoou. Abençoou a natureza, abençoou os animais, abençoou nós, seres humanos, e ordenou que a gente se multiplicasse. Então, a multiplicação está na nossa natureza, da criação de Deus, da criação divina, como também é uma ordenança a qual a gente precisa obedecer e colocá-la em nossa mente, né? Glória a Deus, viu? Queridos, e pegando o gancho da Marília, né? Ela disse que nós somos filhos de Deus. E hoje, como filhos de Deus e cheios do Espírito Santo, cada servo do Senhor Jesus, ele deve ser um discípulo frutífero. Como assim, Gil? Discípulo frutífero em todas as áreas. Um discípulo que ora, um discípulo que oferta, um discípulo que investe, que discipula e contribui para a multiplicação, né? De mais discípulos enquanto ainda está aqui, enquanto ainda estamos aqui na terra. Nós temos que ter essa vontade, essa intuição, esse desejo no reino de Deus, né? Afinal, o objetivo da grande comissão que Jesus falou, né, para os discípulos, de fazer discípulos, é multiplicar. Se a gente for lá para Mateus 28, 19 e 20, a gente vai ver isso, Jesus deixando essa ordenança, né, da grande comissão com os discípulos, né? Olha aí, você abre a sua Bíblia aí em Mateus 28, marque aí, queridos, Mateus 28, versículo 19 ao 20. Ó, em Mateus 28, né, nós vemos aqui que Jesus está nos dando as diretrizes
de como fazer discípulos, de como multiplicar, né, mais vidas em várias áreas do reino de Deus. Vamos lá, no versículo 19, começa assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existe uma ordenança no versículo 19. Que ordenança é essa, Jesus? Ou Jeude, perdão. De ir, de sair das quatro paredes. Uma ação de fazer discípulos. Uma ação de multiplicação. Jesus deixou essa ordenança. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Essa ideia de ir, essa ordenança, ela mexe muito com a nossa zona de conforto. Porque para que algo seja feito, algo seja criado, algo seja gerado, para que algo se multiplique, é necessário uma ação minha e uma ação sua. De quê? De ir, de sair das quatro paredes. Né? Não existe a possibilidade da gente estar formando discípulos, ou melhor, multiplicando discípulos na ideia de ficar em si mesmado, dentro de quatro paredes, dentro de um prédio, e não existe a ação de sair atrás de mais pessoas, para que o reino de Deus se multiplique. E é interessante essa passagem, porque Jesus ele está dando essa ordenança, só que antes ele já deixou o exemplo, né? A vida de Jesus foi um exemplo para os discípulos, de fazer cada vez mais discípulos, de pregar o evangelho, de ensinar a verdade. E assim ele trouxe essa ordenança depois, né? Ou seja, não é só uma ordenança, é uma ordenança seguida de um exemplo. Jesus é o nosso exemplo, Jesus é a nossa inspiração, né? Jesus multiplicou a sua vida inteira, durante todo o seu ministério. E ele deixou, no final, essa ordenança para nós como seus discípulos, de gerar mais discípulos, né? É isso daí. E complementando, né? Além de gerar discípulos, para completar essa obra, ele ainda diz assim, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês vão multiplicar mais vida, vocês vão gerar, vocês vão fazer novos discípulos, mas com isso, que esses novos discípulos também sejam batizados, eles recebam o Pai, recebam o Filho e recebam o Espírito Santo. Essa é uma ordenança para a igreja, né? Nós precisamos multiplicar. Isso é uma ordenança assim, fundamental, primordial, que a igreja precisa absorver, entender, né? E guardar no seu coração. Segundo ponto, versículo 20, Jesus fala assim, ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que lhes ensinei, que lhes dei. Ou seja, a questão do discipular. Quando nós pensamos em multiplicar, quando nós saímos à procura, né, investimos no reino, na multiplicação de vidas, né, nós também, após ganharmos essas vidas para o reino de Deus, né, após elas receberem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é necessário também que nós venhamos acompanhar essas pessoas. Cuidar dessas vidas, né? Cuidar. E esse cuidado é chamado de discipulado, né? Jesus deixou essa ordenança e Jesus praticou isso demais com os discípulos, né? Jesus foi à faculdade de discipulado dos discípulos, né? Então ele disse, ensinem esses novos discípulos. Ou seja, Jesus disse, quando vocês ganharem novas pessoas, que vocês multiplicarem, essas pessoas, essa multiplicação, ela precisa ser ensinada. Elas precisam ser orientadas a obedecerem às ordens que eu lhes dei. É necessário que elas conheçam sobre o reino de Deus. É necessário que elas saibam dos mandamentos que eu lhes ordenei. Era isso que Jesus queria dizer. E o mais lindo é que isso nós temos que ter no nosso coração como uma verdade e guardando isso até que Jesus venha. Sabe por quê? Porque no final, a parte B do versículo 20, diz assim, e lembrem-se disto,
eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Ou seja, façam discípulos de todas as nações. Se esse todas as nações ficar algo assim muito distante para você, querido, sabe onde é que tem uma nação próximo de você? Seu vizinho, seu bairro, o bairro onde o prédio da igreja está localizado, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua escola. Essa pessoa que está do seu lado aí é uma pessoa que precisa ouvir do amor de Jesus. Isso é um fruto, isso é uma vida que você ganhando, você precisa ganhar, recrutar essa pessoa para a multiplicação. Falar de Jesus. Falar de Jesus, discipular. Jeú e eu devo fazer isso até quando? Até que ele volte. Até que ele venha, nós temos que ter esse anseio, esse desejo de multiplicar no reino de Deus. Essa chama deve queimar no nosso coração por multiplicar no reino de Deus, de ir, de fazer discípulos, de ganhar vidas para Jesus, né? Essa chama deve arder no nosso coração. E é muito interessante isso, né? Esse final do versículo que fala: lembrem-se disso, eu estarei com vocês. Ou seja, nós não estamos sozinhos. Porque muitas vezes a gente acaba se desestimulando, né? Achando que o mundo tá ruim mesmo, que não vale tanto a pena assim, que é difícil convencer uma pessoa. Mas quem convence é o Espírito Santo, né? Nós somos apenas enviados pelo Senhor. Somos filhos de Jesus, conhecemos a salvação, e quando a gente conhece algo que é bom, a gente indica. Sempre que você conhece aí, sei lá, um cantor que canta muito bem, uma música muito boa que você ouviu, um livro muito bom que você leu, qual a primeira coisa que você faz? Indicar. Primeira coisa que você faz é indicar. Um lugar que você saiu, gostou de lá, a comida foi boa, aí você... Cara, eu fui num lugar muito bom e tal. Você divulga, você anuncia, você fala aquilo. Faz a propaganda. Faz a propaganda, né? Até de graça mesmo. Agora imagina Jesus, que é o melhor de tudo isso, né? Como que a gente pode guardar um tesouro desse só para nós? Não. Jesus, ele deve ser compartilhado, porque ele é a salvação do mundo. Jesus é rei. Jesus foi quem nos reconciliou com o Pai. Jesus é a solução de todas as coisas. E Jesus precisa ser compartilhado. Jesus precisa ser falado. As pessoas precisam conhecer. O mundo, na verdade, está ansiando conhecer sobre Jesus. Agora é preciso, né, que a gente se manifeste, que a gente deixe, né, a vergonha de lado, a timidez de lado, e deixe que o Espírito Santo nos conduza nesse momento a multiplicar, a seguir em frente como discípulos de Jesus, mas não ficar parado, né? Em estátua. Não podemos ficar assim, a gente precisa agir, precisamos seguir o exemplo de Jesus, que é multiplicar e gerar mais filhos, gerar mais frutos, gerar mais discípulos para o reino de Deus. Glória a Deus. Queridos, anote essa frase. Até que Cristo venha, eu devo ser um multiplicador no reino. Devo propagar o Evangelho crendo e tendo em mente que Ele voltará. Até que Cristo venha, eu tenho que ser um multiplicador no reino. Eu devo propagar o Evangelho crendo e tendo em mente que Ele voltará. Um dia Ele voltará. Isso é a nossa esperança. Isso deve queimar. É a nossa expectativa de vida, né? A vida de Jesus. Isso deve queimar no nosso coração, queridos. Isso deve queimar no nosso coração. Mas um alerta que também precisa ser dado à igreja é que uma igreja que não se engaja em multiplicar, né, ou em gerar vidas para o reino de Deus, ela está estagnada em si mesma. Ela está acomodada, satisfeita com o que já conseguiu, com o que já tem. E isso é muito perigoso, muito perigoso, muito perigoso. Uma igreja que está conformada só consigo mesmo, só em viver aquela vida que ela está vivendo, que ela não tem um entusiasmo. Lembra da palavra do entusiasmo?
Você lembra, se você quer recapitular, vê a mensagem que o pastor trouxe a respeito do entusiasmo. Uma igreja que não tem entusiasmo do Espírito Santo, ela não se engaja em multiplicar, queridos, ela está correndo grande risco. E quando eu estou falando de igreja, queridos, me entenda, eu não estou falando de prédio, da nossa estrutura, estou falando de mim, estou falando de você, como igreja do Senhor Jesus. Nós somos a igreja deles. Amém, queridos? Então isso é um perigo, nós precisamos acordar, porque o Evangelho de Jesus, revelado a nós tivemos a revelação do Evangelho de Cristo, e nós não podemos guardar só conosco, só para si. Nós devemos compartilhar esse Evangelho. É uma ordem que Jesus deixou. Para quem, Geude? Para todos. Para todos que são discípulos. Jesus deixou essa ordenança. Vão, façam discípulos, vão, multipliquem. E esse Evangelho não deve ficar só retido conosco. O Evangelho de Jesus é o poder de Deus revelado a nós. É o poder de Deus que traz a salvação de quem ainda não o conhece. E quando a gente propaga esse Evangelho, a gente expande, querido. Pode ter certeza, é uma semente lançada que logo, logo os frutos virão. O Espírito Santo começa a aguar aquela semente, começa a cuidar, ele é germinado, aquela vida chega para você um dia, cara, aceitei Jesus, eu quero conhecer Jesus. Olha, você começa a colher o fruto. É a mesma coisa de você plantar uma árvore e você espera o dia que ela brota, vê o crescimento dela, e daqui a pouco aquela árvore ali que você plantou, ela começa a dar os frutos dela. E o nome de Jesus é glorificado com isso. Olha a importância disso, querido. A igreja precisa acordar nesse tempo. A igreja precisa ansiar por isso, em propagar o Evangelho, em multiplicar. E nós, como igreja, nós precisamos viver essa vida que Cristo nos ordenou. Né? Pois juntos aqui nós somos parte de um organismo vivo que produz vida e se multiplica. Você já viu reportagem em documentários, o pessoal mostrando a multiplicação, como os organismos, bactérias, eles se proliferam, se multiplicam, cara, de forma assim absurda, muito rápido. Por quê? Porque existe vida ali. O nosso olho não pode ver, mas no microscópio você vê a velocidade porque eles se multiplicam, né? Do mesmo jeito, somos nós. Se nós somos um organismo vivo, uma igreja viva, que tem vida, Deus nos concedeu essa vida, né? Que temos esse entusiasmo, que nós temos o Espírito Santo. Queridos, nós não podemos guardar isso só para a gente, nós temos que propagar esse Evangelho, nós temos que declarar o poder de Deus através do Evangelho de Jesus, e nós devemos multiplicar. É por isso, por eu e você ser um organismo vivo, essa multiplicação deve ser constante, ela não para. Todo dia ela gera mais e mais e mais e mais e mais. Eu tenho esse entusiasmo através do Espírito Santo. Então eu quero gerar mais vidas, eu quero multiplicar, eu quero ser um multiplicador. Eu quero ser um participante que tem um entusiasmo do Espírito Santo na minha vida, que multiplica, que contribui para o reino de Deus. Amém, queridos? Vocês estão entendendo essa mensagem? Vocês estão com a gente aí? E olha um exemplo lindo de uma igreja ativa na multiplicação. Uma igreja muito ativa na multiplicação. Era a igreja de Filipos. Você pode abrir sua Bíblia aí lá em Filipenses 1, no versículo 12 ao 14. Olha que coisa linda. Uma igreja ativa, né, na multiplicação. E feliz com isso, né? Lá em Filipenses, no capítulo 1, a gente vai ver, do versículo 12 ao 14, que Paulo estava em uma condição, né, não favorável. Paulo estava o quê? Preso. Né? A situação de Paulo poderia ter gerado para a igreja um desânimo, uma tristeza, desgosto. né? Poxa, cara, eu estou propagando o Evangelho de Jesus e o meu pastor foi preso.
foi preso. O cara era para produzir assim, uma angústia, um desânimo, um desgosto, ou até desprazer. Um medo também, né? Não, também não vou anunciar o evangelho, porque senão também vai sobrar para mim, né? Poderia também ter gerado isso na igreja. Mas vamos ver o que foi que gerou. Acompanhe com a gente aí nos versículos 12 ao 14. Olha isso, ó. Paulo começa dizendo assim, ó: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do evangelho. Olha já o que é que Paulo já falava. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, olha isso, queridos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Olha isso, querido. A situação de Paulo serviu de motivação para o avanço do evangelho. O sofrimento de Paulo ocasionou um entusiasmo, um destemor, uma determinação, um foco na igreja de Filipos em multiplicar, em propagar, expandir o evangelho de Jesus. Olha que coisa linda. Sabe o que acontecia? Com isso a igreja só crescia e se multiplicava. A prova é, nós somos o resultado disso. Esse evangelho chegou até nós. Olha que coisa linda. Você vê como o evangelho é poder de Deus para a salvação. Olha como a igreja cresceu. Olha como a igreja cresceu. Olha o poder que a palavra de Deus tem. Olha como a palavra de Deus é viva. Olha como o evangelho de Jesus é o poder de Deus para a salvação da humanidade, queridos. Isso aconteceu há muito tempo atrás. Mas essa situação aqui foi motivo para uma igreja se apoderar, se encher de entusiasmo, cheia do Espírito Santo e propagar e multiplicar, anunciar ainda mais. Que coisa linda e que exemplo assim gigantesco para a nossa vida. É interessante que aqui na minha versão, na NVT, no versículo 14, ele fala assim: e por causa de minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor. Ou seja, por causa da prisão dele, né? Era como se a prisão de Paulo, ao invés de ter amedrontado, tornou os irmãos mais confiantes, né? A anunciar o evangelho, a falar desse amor, e todos, até toda a guarda do palácio sabia que Paulo estava preso por causa de Cristo. E que maior exemplo, que maior anúncio é esse, né? Eu estou preso por causa de quem? Por causa de Jesus. Né? E para Paulo era um privilégio aqui, né? Estar preso por causa de Jesus. E Jesus estava sendo anunciado mais ainda. Essa prisão motivou mais ainda os irmãos a falarem de Jesus, a anunciar as boas novas, né? Era uma situação difícil, claro, a prisão, mas não foi uma situação que paralisou a igreja, né? Isso. E que esse seja um exemplo para nós, né? Porque nós temos liberdade, queridos, de falar de Jesus. Nós temos liberdade, um dia como esse, tá falando de Jesus, de um vídeo como esse estar na internet, de não ser barrado, de não ser impedido. Nós temos essa liberdade ainda, né? Então a gente precisa aproveitar essa liberdade, tomar posse dessa liberdade e não perder tempo e falar de Jesus a todo e qualquer tempo. Como o George falou aqui no começo, é onde quer que você esteja. Não necessariamente só quando tiver, por exemplo, um dia de evangelismo marcado. Não. Se você está lá no teu trabalho, surgiu uma oportunidade, comece a falar de Jesus. Não desperdiça nenhuma oportunidade. Ao invés de participar de conversas que não levam a nada, introduz Jesus na história, né? No seu trabalho, lá na sua faculdade, lá na sua escola, na sua família também. Quando você tiver um almoço, né? Um almoço à mesa, tiver ali pessoas da sua família que não conhecem a Jesus, por que não falar de Jesus? Ele é o principal assunto. A gente não pode esperar amanhã, esperar mais tarde, esperar o dia marcado. Não.
se nós temos liberdade para falar de Jesus, para anunciar o Evangelho, não podemos perder tempo. E a nossa liberdade como nação brasileira nos proporciona isso. E Deus tem nos chamado, e Deus tem nos despertado para isso, para esse novo tempo, para o anúncio do Evangelho. O final dos tempos está aí, às claras, né? Bateu aqui a nossa porta. Então a gente não pode ficar paralisado. Então a nossa cultura, a nossa marca como filhos de Deus, como participantes do reino de Deus, é a multiplicação. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, a Marília falando a respeito disso, isso vai chegar, de acordo com a palavra de Deus, chegará tempos difíceis sim para a igreja. E é um fato, nós moramos num país que nós temos esse privilégio, né? De propagar o Evangelho, de expressar com liberdade a respeito de Jesus, mas existem países que não têm essa possibilidade. Isso. Você já imaginou? Eu comecei a pensar aqui, poxa, a igreja viveu esse tempo. Você já pensou? Você recebesse hoje a notícia que os nossos líderes, os nossos pastores, poxa, acabou de chegar a notícia que os pastores da CDJ, Fortaleza, foram presos. Estão presos porque estavam pregando o Evangelho de Jesus, estavam anunciando, estão presos. Querido, qual seria a sua reação? Qual entusiasmo você teria nesse momento? Isso ia gerar em você um entusiasmo para você orar ao Senhor, para Ele, porque enquanto Paulo estava preso, a igreja estava ali orando, a igreja estava buscando, a igreja estava agindo. A igreja não ficou parada, se lamentando com essa situação. Ou então querendo buscar a justiça própria, né? Não. Aí eu paro para refletir, cara, qual seria a nossa posição diante disso, de uma notícia dessa? Meu pastor está preso, mas ele está preso, mas eu também sou um agente multiplicador. Por amor a Jesus eu vou. Essa é para ser a nossa atitude. Isso é muito forte, querido. Que o Senhor, isso é uma oração que nós temos que fazer ao Senhor, para o Senhor abrir realmente a nossa mente, né? Encher o nosso coração a cada dia dessa convicção de amor pelo reino, entendendo que os dias que vão vir serão dias difíceis, mas enquanto esses dias não se aproximam, eu vou agir com a liberdade que eu tenho. Para quando vier dias difíceis, eu continuar agindo. A colheita ser grande. A colheita ser grande, sabe? Também eu continuar agindo para o reino de Deus. Querido, isso é muito importante, né? E como já foi dito no início, desde a criação do mundo, Deus colocou em nossa natureza a necessidade da multiplicação, né? E através do Espírito Santo de Deus, nós temos o poder em exercê-la até os lugares mais distantes da terra. Deus colocou esse anseio, essa necessidade, né, no homem. Colocou essa natureza em nós. Isso, de multiplicar, né, de gerar frutos, de multiplicar, né? Isso através do Espírito Santo, nós temos o poder, né? Nós temos o poder em exercê-la nos lugares mais distantes da terra. Você pode acompanhar isso com a gente aí, ó, em Atos 1, do versículo 8. Marque aí, querido. Olha aí o que é que diz em Atos 1, do versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, Fortaleza e Ceará. No Brasil. Você entendeu, queridos? Na rua Guadalajara. Vocês serão minhas testemunhas. Vou dizer a minha rua Leplomaia, vocês serão minhas testemunhas. Qual é a sua rua aí, querido? Qual é o seu bairro? Você está sendo testemunha do Evangelho do Reino aí na sua rua, no seu bairro, no bairro onde a igreja se reúne, a comunidade se reúne para adorar o Senhor. Você tem sido esse discípulo que contribui para a multiplicação? Queridos, se nós recebemos o poder do Espírito Santo, quando nós recebemos esse poder, cara, nós recebemos algo assim precioso.
Receber algo do Espírito Santo. Vocês estão vendo aí, acompanhando essa série, quando nós temos intimidade com o Espírito Santo, várias coisas são acesas assim na nossa vida. A alegria no Espírito, o entusiasmo, o amor, a paixão. Tudo isso vem, queridos, tudo isso vem. Então, quando nós recebemos isso, esse poder, ele desceu sobre nós, nós somos testemunhas de Jesus, do Evangelho, propagadores do Evangelho. Então, a nossa missão é o quê? Propagar até os confins da terra. Multiplicar. Glória a Deus. Queridos, o discípulo que tem a comunhão com o Espírito Santo não pode ficar alheio à multiplicação. Essa é uma realidade. Coloque isso daí, ó. Anote, grife aí na sua Bíblia, no seu caderno de anotação, marque aí, ó. Um discípulo que tem a comunhão com o Espírito Santo, ele não pode ficar alheio à multiplicação. Nós sabemos hoje que nós temos a salvação através de Jesus Cristo, né? Que somos filhos de Deus. E toda essa verdade, ela nos impulsiona a multiplicar no reino de Deus. Como discípulos de Jesus, essa é a nossa responsabilidade. Se nós recebemos do Espírito Santo, nós não podemos ficar alheios. Eu recebi, eu quero compartilhar. Isso. E isso acontece de forma natural, né? A multiplicação, ela não é para ser um peso na nossa vida, aquela responsabilidade pesada. Não. Deve acontecer de forma natural. A gente recebe com alegria, com entusiasmo. Recebemos o poder do Espírito Santo, então naturalmente esse poder vai fluir, esse poder vai sair, sabe? Não pode ser algo pesado. Assim como uma árvore, por exemplo, não sente dor para gerar um fruto, nós também não sentimos dor para gerar na multiplicação, para multiplicar, para gerar filhos, para gerar discípulos, sabe? Porque deve acontecer de forma natural. É claro que surgem as dificuldades, surgem os obstáculos, lógico, isso acontece. Mas eu falo sem sentir dor no sentido de que deve ser natural e não pesado essa responsabilidade para nós, sabe? É o sentimento que Paulo teve. Para ele era um privilégio. Não era, Paulo amava aquilo, não era, tipo assim, para ele estar preso por amor a Cristo era lucro, para ele morrer por Cristo era lucro, sabe? Então, é essa natureza que deve reinar em nós, essa natureza que a gente deve buscar do Senhor, que Ele já nos deu. Então, a gente não pode ficar alheio, né? Se rebelar contra isso, porque ficar alheio a isso, a essa ordenança do Senhor, é se rebelar contra Ele, né? Não, eu tenho aqui a salvação, vou ficar aqui, tá ótimo, tá bom, já estou salvo. Vou continuar aqui lendo a Bíblia, enfim, conhecendo o Senhor. Mas não tem como conhecer o Senhor sem multiplicar. É verdade. Não tem como você ter comunhão com o Espírito Santo sem multiplicar. Porque a comunhão com Deus gera frutos, a comunhão com Deus gera discípulos, gera frutos. Então não dá para ficar alheio a essa situação. Essa responsabilidade, a multiplicação é nossa e precisamos tomar posse dela o quanto antes. Abraçar isso, né? Abraçar essa causa. E uma das verdades é que Jesus, ele não perdeu tempo enquanto esteve aqui na Terra. Ele não perdeu tempo. Então, algo que nós devemos ter também é isso no nosso coração. Nós não podemos de maneira nenhuma perder tempo. Como que é hoje? Com as distrações. As distrações nos impedem de multiplicar. Queridos, quando você está focado em algo, seja no que você for fazer, você tem um objetivo para a sua vida. Se você se distrair por algumas horas, aquilo que você estava pensando, que estava lá engatilhado para você, sabe? Todo o processo de executar um projeto, sabe? Algo na sua vida, aquilo ali passou. Passou porque você se distraiu. Poxa, eu nem me lembro mais o que eu estava fazendo. É igual quando você eu tenho que recapitular. Quando você está lendo alguma coisa, sabe? Não sei se você já passou por isso, mas eu já algumas vezes. Estou aqui lendo algo e aí a minha mente se distrai, pensa em outra coisa. Quando eu termino, eu não sei nem o que foi que eu li. Aí eu tenho que voltar, porque eu me distraí, eu saí do foco. E as distrações, elas fazem isso com a gente, né? Nos tirar do foco, nos tirar do objetivo, nos tirar mesmo
daquilo que a gente foi chamado para fazer, que é muito perigoso essas distrações, né? É isso aí. A gente precisa identificar o que é que tem nos distraído e nos livrar de tudo isso. É claro que com o Espírito Santo na nossa vida, nós temos esse poder de lutar contra todas as distrações. Mas é preciso eu me conscientizar, reconhecer quais são elas e me livrar de todas, não de algumas, mas de todas. Se isso está acontecendo hoje, nós precisamos assim rever, né, a nossa comunhão com o Espírito Santo. Cara, querido, o que é que tem, a gente tem que pensar e pontuar. O que é que tem me feito perder tempo, né, tem me distanciado da palavra de Deus? O que é que me tem distanciado da oração? O que é que tem me distanciado da comunhão com os irmãos? O que é que me tem distanciado pela busca do Espírito Santo? Da leitura da palavra, né? Falei. O que é que tem me distanciado? São as distrações. Você tem que pontuar e ter. Você mesmo pode dizer. Você sabe. Você sabe quem é você quando você está só. Né? Você sabe quem você é. Então você pode fazer esse levantamento em oração. Senhor, o que é que tem me distraído, o que é que tem me afastado da tua presença, o que é que eu tenho colocado como prioridade, ao invés de a prioridade ser a tua palavra, ao invés de a prioridade ser a oração contigo, ao invés de a prioridade ser a comunhão com o Espírito Santo, com meus irmãos. Se isso está acontecendo, querido, é necessário que você reveja, você refaça o caminho da comunhão com o Espírito Santo. E pedir que o Espírito Santo reacenda essa chama no seu coração, no nosso coração, como igreja, pelo desejo em propagar o Evangelho, para que toda a criatura saiba que Jesus é o Senhor e Salvador. E assim, querido, nós veremos a multiplicação do reino de Deus acontecer. Quando essa verdade encher o nosso coração. E aí, querido? Você tem sido um agente multiplicador? Você tem sido um agente propagador? Você tem se enchido do entusiasmo do Espírito Santo para multiplicar no reino de Deus, para propagar o Evangelho do reino, as boas novas, o que Jesus tem feito pela sua vida, o poder que há na palavra de Jesus, o poder que há no nome de Jesus. Você tem se colocado nessa posição de agente multiplicador, queridos? Peça ao Senhor, queridos, anseie. Nós, como igreja de Jesus, cheios do Espírito Santo de Deus, nós devemos pedir ao Senhor para Ele acender essa chama. Senhor, isso precisa queimar no meu coração. Isso precisa queimar no meu coração como nunca antes, Senhor. Eu tenho que anunciar a Tua palavra, eu tenho que anunciar o Teu reino. Eu preciso multiplicar, Senhor. Eu preciso multiplicar no reino de Deus. Verdade. Eu não posso estar ensimesmado comigo, Senhor. Nós devemos pedir perdão ao Senhor, queridos. Reavaliar, né? A nossa conduta, a nossa vida. E em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos mesmo adquirir essa natureza, tomar posse dessa natureza que o Senhor nos deu e multiplicar. Queridos, multiplique sua vida de oração, multiplique sua leitura na palavra, multiplique a sua comunhão com o Espírito Santo, que em nome de Jesus nós possamos ganhar mais vidas para Jesus, que nós possamos ser agentes ativos do reino de Deus e multiplicar essa terra com pessoas salvas, sendo libertas, sendo curadas, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém, queridos? Amém, Seja abençoado com essa palavra em nome de Jesus. Amém, queridos. Guarde ela em seu coração e pratique para a glória e honra do nosso Senhor Jesus. Amém, queridos. Amém. Deus abençoe a vida de cada um. Não se esqueçam, você é um agente multiplicador no reino de Jesus. Isso até quando, Geude? Até que ele venha, até que ele volte. Deus abençoe você e a sua casa. Um forte abraço. Esteja em oração por nós e pela nossa comunidade, pela nossa liderança. Em nome de Jesus, queridos. Deus abençoe a todos. Viu? Beijo.